registro aqui que, como decorrência das garantias de independência e imparcialidade da magistratura, o afastamento de autoridades judiciais somente pode ocorrer quando estejam inequivocamente caracterizadas faltas graves ou absoluta inaptidão para o cargo. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem salientado reiteradas vezes que essas não são garantias do magistrado. Essas são garantias da justiça, essas são garantias dos jurisdicionados e garantias da sociedade, e que é preciso ter muita cautela em não observar. Possibilidade de afastamento de juízes antes da instauração de processo administrativo disciplinar, que é o caso aqui, antes do PAD, é prevista no artigo 15, parágrafo 1º da resolução do CNJ 135 de 2010 e foi respaldada pelo Supremo na ADI 4638, em acórdão da minha relatoria, que, no entanto, não significa que tais afastamentos possam ocorrer por decisão monocrática. Ao contrário, as normas aplicáveis não deixam margem de questionamento sobre a necessidade de uma decisão colegiada e com quórum reforçado de maioria absoluta para tal providência. A começar pelo que diz a Constituição textualmente. Artigo 93, inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, vírgula, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. É o que diz a Constituição Federal, textualmente, sem margem a dúvida. E não há dúvida de que a decisão em questão é disciplinar e que, portanto, somente poderia ter sido tomada por maioria absoluta. A impossibilidade de decisões individuais na matéria é reforçada por dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura, que aludem ao órgão colegiado responsável pelo julgamento, não o relator, mas o tribunal ou seu órgão especial. Também o artigo 75, parágrafo único do Regimento Interno do CNJ é claro ao prever ser necessária a decisão por maioria absoluta para afastar um magistrado de suas funções. Diz o artigo 75, parágrafo único. Acolhida a instauração do processo disciplinar, veja o momento, ou no curso dele, o plenário do Conselho Nacional de Justiça poderá, motivadamente por maioria absoluta de seus membros, afastar o magistrado ou servidor de suas funções. E, por fim, a própria resolução do CNJ 135 repete a mesma regra do quórum qualificado. Eu não ignoro que já houve precedente aqui no Conselho Nacional de Justiça, mas ali, no precedente, se registrou a absoluta excepcionalidade da medida necessária para, aspas, evitar a ocorrência de danos que se consumariam antes de uma possível reunião do Conselho. A decisão foi tomada ontem e o Conselho se reunia hoje. Entretanto, haja vista o desenvolvimento mais recente dos julgamentos em meio virtual, é possível a deliberação colegiada a qualquer tempo, em plenário virtual, ainda que de forma assíncrona e em sessão extraordinária, com prazos mais curtos para a votação, se a urgência do caso o requerer. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Tem que ir imediatamente para o plenário virtual. E, portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente, com todas as vênias, e respeitando quem pensa diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. De modo que, sem querer cultivar a ironia, entendo que tal decisão contrariou frontalmente
decisão do Supremo Tribunal Federal.